os 3 livros de presentes, tá? Bom, vamos ler o Salmo 122. Depois de ouvir o pastor Santos, já podia até ir embora, ouvir a pregação de ontem, mas eu acredito que tem coisas boas para nós aqui. Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão parados dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que és edificada como uma cidade compacta, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho para Israel, a fim de darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão postos os tronos de julgamento, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperem aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi: haja paz dentro de ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. As mensagens, irmãos, elas se completam. Um congresso como esse é muito bom porque as mensagens elas se completam. Antigamente eu ficava preocupado com o que alguém pregou antes de mim ou o que alguém pregou depois, para eu poder fazer o negócio ficar em harmonia, mas não é assim. Algumas mensagens ela até pode contradizer o que o outro disse. É interessante isso num congresso. Você está participando, uma pessoa fala uma coisa, outro vem e fala outra. Eu já vi Davi ser elogiado e colocado lá em cima, e o outro pregador entrar e dar uma paulada em Davi, pôr Davi no chão. Eu já vi João Batista ser colocado como o melhor homem. E no outro sermão, logo após, o pastor não tinha nem ouvido o que o outro tinha falado, e eles deram uma rasteira em João Batista e falaram que ele tinha que perder a cabeça mesmo e não valia nada, etc. Então, isso é legal, né? No congresso, a gente sabe disso, é muito interessante. Também, as pessoas e os ministérios são diferentes. Então, isso eu tenho comentado, isso que Deus pôs no coração do pastor Silas é maravilhoso. E outra coisa interessante, você observar os pastores, os líderes, e você não querer ser nenhum de nós. Você absorver alguma coisa de cada um. Aquilo que for útil para o seu ministério, você não vai conseguir ser o pastor Silas. Você não vai conseguir ser o Jorge. Nós não somos o seu referencial máximo. A Bíblia diz que nós devemos imitar a Cristo. Então você olhe os pregadores e você retire de cada um deles aquilo que é útil para o seu ministério. Mas eu me lembro que durante o seminário eu pensava, cada pastor que eu ouvia, cada professor, eu dizia: eu vou pregar o meu primeiro sermão igual a esse. E no dia eu não consegui pregar nada. E nós precisamos de gente que imite a Cristo. Precisamos disso, né? Amar o pastor, irmãos, eu tenho aprendido isso, é a coisa mais fácil. As igrejas amam facilmente o pastor. Facilmente. As igrejas amam o pastor. Eu tive o privilégio no ano passado, eu e o pastor Carlos Moreira, que viajamos sempre juntos, viaja comigo. Nós fizemos uma análise mínima, eu não sou muito de preocupar 100% com isso, mas a gente vê. Mas nós falamos para pelo menos uns 100 mil líderes, até mais. E eu percebi que a maioria, a igreja ama muito o pastor. Para mim, um grande desafio do pastor é ensinar a igreja a amar e respeitar a família dele. Amar o pastor é fácil. As igrejas amam, dão presentes, respeitam o pastor, mas amar a família do pastor. E muitas vezes nós, os pastores, somos os primeiros a falar mal dos nossos filhos. Somos os primeiros a não honrar a nossa esposa. Somos os primeiros a usar o nosso filho como exemplo negativo. E isso é uma das coisas que eu aprendi e estou aprendendo. Que amar o pastor é fácil. Agora, um grande desafio, você vai sair com esse desafio, ensinar a igreja não somente a amar a você, a respeitar a você, mas respeitar a sua esposa e respeitar os seus filhos. Então isso é um alvo.
E esse texto aqui, olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que eu digo isso? Porque eu tenho na igreja muitos filhos de pastores feridos. Muitos filhos de pastores que se tornaram membros da nossa igreja, estava fazendo há um tempo atrás, fizeram uma anotação e me deram, que hoje é muito bom falar aqui, tinha mais ou menos uns 350 filhos de pastores. E a maioria deles não puderam ser pastores na igreja onde o pai era pastor. Exatamente porque lá o pai, querendo salvar a sua reputação, pisava no filho que é pastor e usava o filho como cobaia. E não honrava o filho, não honrava a família do pastor. Então, eu tenho aprendido isso. E muitos filhos de pastores não têm alegria em ir para a igreja. Eu percebi algumas coisas que afastam não somente os filhos de pastores das igrejas. Por isso esse texto diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que eu tenho encontrado e por que pessoas têm se afastado das igrejas? Eu tenho recebido uma média de 150 pessoas por mês, de outras igrejas, que têm se tornado membros da igreja que eu sou pastor. Isso é bom? Não. Isso não é bom, não é o ideal, mas a grande maioria chega, ou por transferência, a Igreja Batista de Getsemane, em Belo Horizonte, nós estamos na área das universidades, na área da aeronáutica, do exército, da polícia militar e do corpo de bombeiros. Então essa é onde está a igreja, está no meio ali. Então nós recebemos pessoas também por causa de transferências das suas corporações, etc. Mas até aí é normal. Agora, a quantidade de pessoas feridas, gente insatisfeita com a igreja, é assustador esse número. Nós temos hoje mais pessoas que estão desviadas, afastadas, entristecidas, do que pessoas dentro da igreja. E algumas coisas eu quero colocar para vocês aqui, porque muitas vezes a falha é do púlpito. Nós não orientarmos a igreja sobre isso. Então, como é uma reunião para líderes, primeiro, as pessoas se convertem, muitas vezes por interesses pessoais, e não por questão da salvação. A mensagem do púlpito não é a salvação. A mensagem do púlpito é para solução de problemas imediatos e pessoais. Aí as pessoas se frustram com isso. Eu já tive N pessoas que se converteram na igreja e que depois se afastaram, que disseram, eu fui para a igreja porque o pastor disse que lá eu venderia muitos planos de saúde e eu não vendi. Eu já vi pessoas também dizendo, eu montei uma mesinha ali para vender consórcios e eu não vendi o que eu esperava, então eu me afastei da igreja. Então, é algo que nós temos que pensar muito sobre isso, são interesses pessoais na mensagem. Nós pregamos muita solução pessoal, não, você vai resolver o seu problema, pode ficar tranquilo, e aí a pessoa não resolve o problema, porque Deus, na pessoa de Jesus, ele disse, Jesus pregando, falou, olha, existiam muitos leprosos lá na Síria, mas Deus curou somente um, Naamã. Olha aí, muitos leprosos. Então nós devemos saber que Deus trata individualmente. Segundo motivo, é que nós não prevenimos a igreja sobre decepções com irmãos. Então a pessoa chega na igreja, ela pensa que todas as pessoas são crentes. Ela pensa que todas as pessoas são cheias do Espírito Santo e que todas as pessoas são maravilhosas. E nós devemos orientar a igreja. Falar, irmãos, aonde tem ovelhas, tem lobos. E nós muitas vezes não falamos isso. Abraça seu irmão, beije seu irmão, ele é seu irmão. E tem pessoas que estão se decepcionando com irmãos de uma forma muitas vezes irreparáveis. Muitas vezes elas não conseguem mais, que elas desacreditam e dizem, não, eu fui para aquela igreja e eu confiei numa pessoa, e aquela pessoa me pediu um cheque emprestado, e aquela pessoa fez isso comigo. Então nós, pastores, temos que orientar sobre isso.
expectativas frustradas. Terceiro motivo que eu tenho colocado e percebido porque pessoas estão abandonando as igrejas. Expectativas frustradas. A mensagem principal do pastor tem que ser a salvação eterna. Essa é a mensagem básica e a Bíblia Sagrada. Temos que explicar, eu tenho campanha 7 terças-feiras, não é problema nenhum. Nós temos lá culto de libertação, tem um monte de coisas na igreja, mas a principal mensagem, você está aqui porque Jesus quer te salvar, você está aqui porque Jesus quer libertar você, Ele quer que você passe a eternidade com Ele. Essa mensagem está ficando em segundo, terceiro plano, a mensagem de salvação. Então as pessoas, elas, muitas vezes frustradas, então elas abandonam a igreja. Outro motivo é a falta de crescimento espiritual, embasamento bíblico, estudo bíblico, estudar a palavra de Deus. Então as pessoas ficam como pé de alface. Pé de alface qualquer um arranca com as mãos, qualquer um vai e puxa o pé de alface. Então não tem embasamento bíblico. Então, como elas não cresceram espiritualmente, qualquer coisa as tira da igreja. E a responsabilidade primeira é nossa como pastores. A responsabilidade é nossa. Deus, Ele fala que eu vou dar conta das ovelhas. Na sua palavra, procura conhecer o estado das tuas ovelhas, porque é delas que mana leite e mel, está lá em Provérbios. Procura conhecer o estado das ovelhas. Então isso aqui é um ajuntamento de coisas que eu tenho ouvido. Eu tenho uma equipe que recebe essas pessoas e ali eles conversam sobre isso. Por que você quer ser membro dessa igreja? Então, um dos motivos, a falta de crescimento espiritual. Então nós temos uma série de bebês dentro da igreja. Por quê? Porque o púlpito não se preocupa em enraizar essas pessoas, colocá-las bem firmes na palavra de Deus. Outra coisa, quinto, é o isolamento por falta de opções. Isolamento dentro da igreja por falta de opções. Por exemplo, agora, uma semana em Porto Seguro, com o café da manhã, o almoço e um avião saindo de Belo Horizonte, ida e volta, um avião da TAM, com 120 lugares, indo passar uma semana em Porto Seguro, com café da manhã, almoço e hospedagem, e as 2 passagens aéreas, R$500, que poderia ser pago de 10 vezes, R$50 por mês. Nós lotamos 2 aviões para a terceira idade, a melhor idade. Então, o que temos de pessoas hoje que não tem opção, não tem nenhum trabalho para a sua faixa etária nas igrejas, é assustador. Uma viagem para Caldas Novas. Por que as pessoas saem da igreja? Por quê? Porque não tem opção nenhuma para ela de lazer. Não tem nenhuma oportunidade de crescimento. Por quê? Hoje, o mundo está aí oferecendo. Então, uma ida. Agora foram 2 ônibus da igreja que eu sou pastor. Foram com o pastor, foram lá para Caldas Novas. E aí, passaram lá uma semana. Baratíssimo, fora de temporada. E uma época que todo mundo pode ir, R$500, imagine, para ir. Então, a igreja começa a dar opções. Alguém vai e faz uma visita numa igreja dessa, ele fica, porque ele não quer ir sozinho, convida um parente, que é da outra igreja, presbiteriana, Assembleia de Deus, metodista, ele vai, ele entrosa com as pessoas daquela igreja, ele dá um tchau para esse pastor, ele vai para essa igreja. Por isso que tem igrejas que estão crescendo muito, e muitos pastores ficam chateados, porque as suas igrejas estão diminuindo de membros, mas também não tem opções. Então, por que é que as pessoas estão saindo de determinadas igrejas? Outra coisa, tristeza com os pastores. Esse talvez, eu não estou pondo em ordem, mas talvez esse seja o principal motivo
tanto para que pessoas venham para a igreja, quanto porque as pessoas se afastam da igreja. É interessante, porque o pastor, nesses dias que eu estava no hospital, é um negócio muito interessante. A enfermeira chegava, era uma coisa. A enfermeira, ela não podia fazer as coisas. Ela não podia, ela estava debaixo de ordens. Mas quando o médico chegava, aí tinha uma direção. Muitas vezes nós, os pastores, nós falamos, eu vou a um casamento, e dá o bolo e não vai. Pastor, o senhor vai estar tal dia? Eu vou marcar meu casamento nesse dia aqui que o senhor vai. Ó. O senhor pode fazer esse casamento? Aí o pastor não vai dar o bolo, e manda um outro que não conhece, não sabe nada disso. Pastor, o senhor pode ir em minha casa hoje? Eu vou reunir minha família, aniversário. Aí o pastor disse, eu vou. Aí ele não vai, a família toda reunida. Olha por que as pessoas saem da igreja. Olha por que as pessoas mudam de igreja. Aí você pode dizer, elas são imaturas. Pode ser, mas a decepção pode se tornar uma grande arma para você perder famílias e mais famílias na sua igreja. Tem alguém no hospital? Elas querem que vá alguém. Você não precisa ser o faz tudo. Você pode ter uma equipe. Mas tem pastor que não tem nem equipe para visitar ninguém ao hospital, visitar alguém no hospital. E aí a pessoa cria uma expectativa lá do pastor e quantos pastores vão visitar e a pessoa já morreu? Eu fui em uma igreja há pouco tempo atrás, e naquela noite, conversando com alguém, e aí o pastor, uma família, pastor, eu vim aqui hoje, vocês são membros dessa igreja? Não, nós já fomos, saímos daqui, uma família queridíssima, maravilhosa. Por quê? Tem um ano, pastor, que minha mãe morreu até hoje. O pastor pergunta como é que minha mãe está, sendo que ele marcou de visitá-la. Então nós vimos que ele não é pastor, porque, entenda o que eu vou dizer aqui agora, no Brasil, o título pastor é que é valorizado. Então qualquer pessoa recebe o título de pastor, porque se alguém tem um chamado para os 5 ministérios, e diz, eu sou professor de escola dominical, ele não tem valor. Aí dá-se a ele o título de pastor, mas ele não é pastor. O evangelista, ele não é pastor, ele prega e vai embora. Ele não tem paciência de ficar ouvindo uma pessoa, mas ele, se ele tiver só o título de evangelista, ele não será valorizado. Aí põe o título de pastor. Pastor não é título, pastor é ministério, é função, é um dom, é uma dádiva. Todo mundo tem o título de pastor, porque é valorizado. O pastor tem o salário, o pastor é respeitado. Mas nem todos são pastores. Nem todos têm o título de pastor. Então nós precisamos saber, tem igreja que convida um grande evangelista para ser pastor da igreja. E essa pessoa começa no início, dando cambalhotas, pulando, mas não é isso que a igreja queria. Ela não precisava de um grande evangelista, ela precisava de um pastor. Então isso faz com que as pessoas saiam da igreja. As pessoas saem, porque elas vão num lugar e experimentam outras coisas. Muitos pastores têm frustrado as ovelhas, frustrados com testemunho, bebida na vista de ovelha. A ovelha, ela olha para o pastor e ela acredita nele como um modelo, como um profeta. Em Belo Horizonte ainda existem ovelhas que beijam a mão do pastor. É comum você na saída, pessoas de terno, bem vestidas, mulheres, idosas, você vai cumprimentá-las, elas beijam a mão do pastor. Um costume da religiosidade mineira. Agora, essa mulher, ela olha para o pastor e o vê como um Deus. Está errado? Está errado endeusar. Mas na concepção dela, você é uma pessoa que nunca vai decepcioná-la. E aí de repente você é uma pessoa que toma uma cerveja. Bebe cerveja. Tem uma igreja, por falar nisso, tem uma igreja aqui em São Paulo, uma igreja de 3.000 membros, que acabou por causa de cerveja sem álcool. Olha o que aconteceu nessa igreja. O pastor, ele
viu a propaganda de cerveja sem álcool, e ele foi ao supermercado e comprou uma embalagem com suas 24 latinhas de cerveja. E o filho dele estava com ele. E o filho viu ele colocando dentro do carrinho a cerveja. E o pastor falou: é sem álcool, essa é para crentes. Tudo bem. Aí ele levou para casa. De manhã, na escola dominical, igreja de uns 3.000 membros. O pastor, então, foi ministrar. E o filhinho dele foi para a classe de escola dominical. Chegando lá, a professora disse: eu queria que vocês orassem, fizessem os pedidos de oração. Aí o menininho, filho do pastor, 5 aninhos, o primeiro: eu quero que vocês orem, professora, para o papai. Papai está bebendo muito. Papai está bebendo muito. Olha que coisa séria. A professora ouviu os outros pedidos, tinha uns 30 meninos na sala, 20, sei lá quantos. A professora sai, reúne com as professoras após a escola dominical, me encontra na sala e diz: gente, nós temos que orar. O filho do pastor falou que o pastor está bebendo, que ontem tomou cerveja. Cada uma daquelas 30, 40 crianças foram para suas casas. Eu estou dizendo uma igreja que acabou. Literalmente, foi pulverizada, 3.000 membros. Eu peguei lá algumas vezes. E o resultado foi que aquele assunto espalhou na igreja, o pastor pregou, teve uma reunião, o pastor auxiliar se levantou contra ele, que é um outro assunto. Quando eu falo sobre cobertura espiritual, esse DVD, eu falo sobre pastores auxiliares, que começa a crescer e começa a puxar o tapete do pastor da igreja. Vale a pena você levar aquele DVD e pôr para a sua liderança. E aí o resultado é que a igreja, o pastor auxiliar dividiu a igreja, o pastor presidente adoeceu, ficou doente, eu tive que levá-lo para dar um apoio a ele, retirá-lo do ambiente. A igreja, ele não teve condições de pastorear o grupo que ficou com ele, não tinha como pagar o aluguel, as despesas, ele se viu doente, gastando muito com remédio. O outro pastor que levou o grupo, que era auxiliar, se rebelou contra o pastor, as ovelhas não ficaram com ele, acabou a igreja. 3.000 membros, por causa de uma latinha de cerveja sem álcool. Porque as ovelhas, elas olham para nós, elas acreditam, já tem sido dito aqui. Satanás não vai aparecer para nós de chifre, irmãos. Ele não vai aparecer para nós de chifre, de rabo, tridente, ele não vai aparecer. Tem uma canção muito antiga, né? Irmão, toma cuidado que o inimigo é tentador. Ele é tão atentado que até Jesus ele tentou. Mira ele no clarão da luz, olha bem para a cara dele e clama o sangue de Jesus. Essa música é de criança, não é? Mas é essa aí, olha. Você está lutando contra um ser sagaz, que não tem emoções. Satanás é uma criatura. Ele é uma criatura, ele não tem emoções. Para levantar alguém para ser um pedófilo, o que você diz assim: puxa, mas como alguém pode fazer isso? Para ele não. Ele não arrepia os cabelos dos braços. Ele é destruidor. Então é interessante você perceber isso, viu? Tristeza com os pastores. Pastor pegar dinheiro emprestado com ovelha. Isso arrebenta qualquer ministério. Pastor falar que vai... Hoje a internet, irmãos, eles sabem tudo sobre a nossa vida, clicam o nome da gente, o nosso nome, o CPF, eles sabem se nós estamos lá com 10, 20 cheques sem fundos. Eles sabem isso hoje. Nós temos N gerentes de bancos nas igrejas. Nós temos um monte de pessoas que trabalham nos cadastros. Você vai na Casa Bahia e fala: pastor, eu já vi seu nome, eu já vi tudo aqui, olha. Eu tive um problema, uma ovelha com um dos pastores da igreja, que o pastor foi chamar a atenção dele, foi bruto, disseram uma série de coisas. Ele pegou a lista e falou: pastor, olha aqui, eu quero conversar com o senhor. O senhor, eu estou aceitando me chamar a atenção. Tem os erros dele, etc.
Mas olha essa pessoa que a atenção está me chamando, e pôs a lista dele, tirou. Olha quantos cheques sem fundos. Olha aqui, é o pastor do senhor que está dirigindo aí, olha, o culto de empresário. Trambiqueiro. Você vai numa oficina, Deus deu uma limpeza lá na igreja agora, 3 pastores auxiliares. Todos 3 estavam fazendo trambicagem dentro da igreja, irmãos, sem eu saber. Família, tem uma ovelha que falou assim: pastor, sabe o que eu pensei do senhor? Que o senhor também estivesse conivente com essa situação. Porque fulano de tal me pediu dinheiro emprestado aqui na igreja e não pagou. Eu ia dar um tiro na cara dele. Eu ia chegar no cara da Polícia Federal. Falou: me converti por causa da minha esposa, pelo testemunho dela. Eu chego na igreja, o pastor, com pouco tempo, me pediu dinheiro emprestado e não pagou. Então eu parei de ir à igreja. Não vou mais à igreja. E eu falei, eu ia dar um tiro, eu ia entrar no culto, eu já não tenho nada a perder mesmo, já estou tranquilo, já matei uns 30, não custa nada matar mais um. Eu ia chamá-lo, sair com ele aí, apagar ele. Porque é um pastor que está ali, que a minha esposa, que é profissional, leva dinheiro para ele. Então eu falei, esse vai ser um trambiqueiro a menos. Graças a Deus que eu cheguei a tempo lá, irmãos. Por que as pessoas abandonam a igreja? Mau testemunho de pastor. Piadas imorais do pastor. Pastor não pode contar a piada imoral na hora da emoção, entrar naquele clima e contar. A sua ovelha para de acreditar em você e na primeira oportunidade ela vai embora. Não pode. Você não pode fazer isso. Estou te dando uma palavra porque as pessoas abandonam a igreja. Alguns dizem, pastor, o meu pastor sabe contar cada piada. Versículos bíblicos ele não conhece muito não, mas piada ele arrebenta. Por que é que as pessoas abandonam as igrejas? Isso que eu estou pregando aqui. Porque não é fácil. Essas pessoas que vêm, estes 100, eu estou aqui com pastores, com 20 pastores lá da igreja. Não estou acrescentando uma vírgula. Primeiro, por respeito a Jesus. Segundo, por causa dele. Eles sabem que o que eu estou falando é verdade. Não é negócio para mim receber 150 pessoas de outras igrejas decepcionadas. Não é negócio para mim. Porque elas demorarão tempo a acreditar em mim. Vai demorar uma caminhada grande, porque eles vêm feridos, vêm machucados, vêm desconfiados, como o pastor Zé Santos disse, a Bíblia diz que um irmão ferido é mais difícil de conquistá-lo do que uma pessoa que nunca ouviu o evangelho. É muito mais difícil. A Bíblia diz que se você resgatar um irmão desviado, você apagou uma multidão de pecados, pois. Olha que coisa, você conseguiu algo maravilhoso. A Bíblia diz, tende misericórdia de alguns que estão indo para o inferno. Tem pessoas, por isso eu penso muito, um adultério de um pastor, um erro de um pastor, põe mais pessoas no inferno que talvez a vida dele toda ele conseguiu colocar no céu. Um erro. Então nós, como pastores, a gente tem que pensar nisso. Pensar nas pessoas que vão na sua igreja, pregar, ocupar o púlpito. Tem que pensar, muitas vezes, o cara não é o melhor pregador, mas ele passa uma unção, ele passa uma seriedade. Quanto mais velho nós vamos ficando, mais a gente vai vendo que o diabo quer solapar os nossos anos de descanso. Então, o testemunho mau, marcou um casamento? Vai. Marcou de fazer um batismo? Vai. Marcou de fazer uma visita lá no hospital, no CTI? Vai. Marcou de fazer uma consagração de criança? Veio a família toda? Vai. Não vai estar na igreja naquele dia? Avisa a igreja que vai viajar. Liga para a pessoa. Porque a decepção pode afastar aquela pessoa, aquelas famílias maravilhosas da igreja, que vão abençoar você, que vão ser instrumentos na tua vida. De repente você está perdendo essas pessoas para as grandes igrejas. Está perdendo essas pessoas maravilhosas, porque você não tem vigiado nisso, não tem olhado o seu testemunho. Outra coisa, olha, som alto na igreja. Um som com as caixas em cima das pessoas idosas, som de arrebentar. Tem pessoas que têm falado, pastor, eu saí da igreja porque o som é de arrebentar os meus tímpanos. E um médico falou que eu não posso, tem que equalizar o som da igreja. Eu estou falando coisas que serão úteis para a sua vida. Você tem que chamar um técnico.
tem que pôr um técnico de som na sua igreja para ele dividir. Não é comprar a caixa mais potente do som da igreja. Não é comprar. Nós estamos com quantos pastores roucos? Bernardo Johnson morreu rouco, sem voz. Por quê? Porque ele pensava que toda reunião tinha que gritar. Bernardo Johnson ficava em Belo Horizonte. Toda reunião era gritaria, gritaria. Não é. Não é, a gente tem que dar uma ênfase. Olhe na sua igreja, você que está pregando, dá uma olhada na expressão do rosto das pessoas na hora que você está pregando. Dá uma olhadinha, na hora que você está dando os seus gritos estridentes, peça o feedback, o retorno daquilo. Se você tem dificuldade, manda aumentar o retorno e manda diminuir o som da igreja. Chama uma pessoa que entende. Ontem nós tivemos uma palestra, rapidamente, que ontem eu não pude, eu tive uma questão médica, por isso que eu não vi, na segunda-feira, e estou num processo de recuperação. O pós-cirurgia é mais importante do que a cirurgia, porque eu tenho que fazer alimentação, horário de dormir, controle de uma série de coisas, um negócio mais sério, porque senão a diabetes pode piorar, e se ela vier, vem com força dobrada, o negócio é muito sério. Nós ontem conversamos com a Secretaria do Meio Ambiente, e um médico falando, olha, as pessoas têm que compreender isso, que o som da igreja, o engenheiro de som, ele olha num minuto, porque o vendedor da loja, ele quer te vender a caixa mais possante. Você não vê como é que o pastor Silas fica irritado com o negócio de som? É isso mesmo. Agora você imagina uma pessoa idosa, uma pessoa que está ali, então você perde muitas pessoas, mas são muitas pessoas, eu estou dizendo, não são 10, nem 20, não, muitas pessoas que estão saindo da igreja por causa do som. Você lembra, quando eu me converti na Assembleia de Deus, era assim, irmão Antônio, que está lá atrás, eu nem sabia o que o pastor estava falando, era assim o som da igreja, era isso, abaixa. Eu era novo convertido, não era batizado, eu fui na cidade, na Serenata, e comprei uma caixa de som e um microfone para o pastor, de tanto que arrebentava o cabo, ele enrolava o cabo, eu falei, eu não aguento, eu não sou nem membro da igreja, mas eu fui lá na Serenata e comprei um microfone, e falei, pastor, é para o senhor parar de enrolar o microfone, na hora que ele dava a ênfase, o negócio soltava, ele soltava o cabo. Então, eu te digo, o som da igreja, diga para quem está do teu lado, isso é importante, pode falar, isso é importante. Pastor Silas falou, eu quero que você não se preocupe em pregar, eu quero que você passe lições importantes para os pastores que estão ali. Som, é muito interessante. Outra coisa, voltando ao som, irmãos, não dá, as pessoas querem chegar no culto meia hora mais cedo, elas querem chegar, mas não adianta chegar mais cedo, por causa do barulho. Você já viu o rapaz do som? Som. Será que precisa fazer isso 100 vezes, irmãos? Será que precisa 200 vezes? É impossível. Será que para aplicar uma injeção, a pessoa tem que fazer 30 vezes assim? Será que precisa? Eu tenho experiência, o pastor Ciro falou que um sujeito chegou uma vez num som, arrumou o som, ajeitou, em cima, ele falou assim, travou, sentou. Eu tenho isso. As igrejas têm que ter um técnico de som. Tem que ter. O baterista, o horário do ensaio, irmãos, é no outro horário. Não é meia hora antes do culto para passar as músicas, não tem jeito. Já está na hora, aliás, das igrejas pagarem alguém para cuidar da aparelhagem da igreja de som e também remunerar um músico, né? Tem igreja que é só o pastor que pega dinheiro, poxa. Ele não reconhece o ministério de mais ninguém. Não tem mais ninguém que come. Os levitas estão dançando. Os levitas estão tocando em boate à noite porque eles têm que comer, muitas vezes. É uma coisa que tem que pensar. Aí ele vai viver de quê? A igreja não dá ele nada, não dá um salário, nem meio salário, igual o pastor Zé Santos. Está esperando o cara casar, mas como que ele vai casar? Quando o sogro fala com ele, quanto você ganha? Ele fala assim, por enquanto, nem meio salário. Ele vai comer o quê? Vai comer isopor? Vai comer igreja? Vai comer carpete? Aí ele vai para a igreja.
Então as igrejas têm que compreender que isso é mantimento. Para que as pessoas dão dízimos? É para isso, não é para comprar só envelope de dízimo, não. Porque tem igreja que só tem envelope de dízimo na entrada, não tem um folheto. Semana eu dei uma rodada, eu fui visitar o pastor Javes, por ocasião do falecimento da mãe dele. Fui lá fazer uma visita a ele. E eu e o pastor Carlos descemos naquela rua, não sei o que lá, como é que chama aquela rua? Rua Conde Sarzedo. O abençoado me levou lá. Eu vi os folhetos, poxa, 10 mil folhetos, R$8,50, R$8, não, R$8 cada 1.000 folhetos, 1.500 folhetos, R$8, poxa, vem cá, irmãos, 1.400 folhetos, R$8, 1.500 folhetos, R$8. Agora você imagina, tem igreja que não tem um folheto, nada para um crente dar para um vizinho do lado do folheto, nada. A Sociedade Bíblica vende 10 mil folhetos por R$100, 10 mil folhetos por R$100. Agora tem igreja que só tem envelope, campanha disso, campanha daquilo, é do envelope colorido, envelope amarelo, envelope da família, envelope azul da esperança, o verde do não sei o quê, tudo. Então nós, como já foi dito aqui, as ovelhas não são bobas. Então a questão do som da igreja tem que investir. Eu almocei com o pastor, ele estava falando para mim das coisas que Deus tem dado a ele. Apartamento, casa de praia, o carrão, tal. Eu olhei e me mostrou a foto da igreja, a turma está sentada na madeira, irmãos. A turma está sentada na tábua. Falei, pastor, não dá para colocar uma almofadinha lá nesse banco, não, já que está assim, tão legal? Não dá para colocar uma almofada nos bancos? Tem empresa que pega o seu banco, renova ele e põe uma almofada. Pô, eu estou sentindo agora que minha poupança sumiu, eu emagreci 15 quilos. Pô, ficar sentado num negócio de madeira está doendo pra caramba. Eu estou compreendendo até os mais magros agora, coisas que eu não fazia. Eu estou compreendendo. Tá? O osso fica exposto. Então, você quer que o peixe fisga, mas no ferro? No ferro? O peixe fala, nem uma minhoquinha, não, aqui com a gente é no ferro. Aqui é no ferro. Aqui é no ferro, ferrado. Aqui nós ferramos. Então, tem ovelha indo para outra igreja. Tem cafezinho, tem chazinho, tem almoço de graça de vez em quando. Tem igreja que não dá nada, poxa. Passa o ano, não tem um chato, não. Aqui tudo é pago. Tudo aqui paga. O cafezinho é R$3 para ajudar não sei aonde. Chazinho, para ajudar não sei aonde. Biscoito, não tem nada, nada de graça. Então, as pessoas estão indo para as igrejas. Está saindo da sua igreja. Outra coisa, falta de mensagens do púlpito. Irmãos, não dá para enrolar, não dá para enrolar mais. Não dá para enrolar mais em casamento. Pegar a Bíblia e abrir na hora do casamento. Não dá mais. Quem nos ouve está assentado na universidade ouvindo grandes professores. As pessoas estão na internet assistindo pregações. As pessoas estão comprando. Não dá para abrir a Bíblia todo dia no Salmo 128 e enrolar os outros. Não dá mais nos casamentos para enrolar. Não dá mais para domingo de manhã você enrolar os outros. Não dá, o Espírito Santo vai falar com a gente. Não dá, o Espírito Santo não é bagunça. O Espírito Santo, ele te faz lembrar as coisas que você sabe. Ele te guia a verdade, você lê, medita, e na hora que você precisar, ele te faz lembrar. Não é vergonha pregar com um esboço na mão. Não é vergonha pregar com esboço. Vergonha é pregar todos os dias a mesma coisa. Não estou dizendo que não é. João Batista pregava a mesma coisa. Tinha unção. Mas se você é pastor de uma igreja, aquele povo quer te ouvir, não dá para enrolar aquele povo. A falta de mensagens está evidente. Pastor não lê, fica assistindo, vale a pena ver de novo. Pastor na internet com pornografia. Pastor só futebol. Pastor só jogando xadrez, dama. Não dá. Já foi dito, eu volto a repetir, ovelha não é boba. É preciso pregar uma mensagem ungida na igreja. As pessoas têm que dizer, pastor,
Que dia que o senhor vai pregar sobre isso? Eu quero ouvir, eu quero trazer minha vizinha. As pessoas têm que ter prazer em trazer. Você não pode contar com os pastores de fora para isso. Você tem que pregar. E preparar um sermão exige esforço, irmão. Preparar um sermão exige dedicação. Não se prepara um sermão ungido, abençoado, com menos de 2, 3 horas. Não se prepara, não tem jeito. Não tem jeito. Isso é oração. Oração. Isso é oração. Tem que buscar, tem que gravar o que vai falar, tem que ler o esboço, tem que ler o texto, tem que decorar o que está falando. Tem que fazer para pregar um sermão. Não é de qualquer jeito. Não dá para enrolar. E veio Jesus, e ele veio, e ele veio, e ele veio. Diga, e ele veio, e ele veio. Não, veio fazer o quê? Já passou. Vai gritar? Vai gritar? Vai ficar falando aleluia? Vai ficar falando cutuca seu irmão do lado 300 vezes na pregação, irmão? Está enchendo o saco esse negócio. Fala para o seu irmão do lado. Tá ou não tá, irmãos? Já tá. Quem acha que está enchendo o saco, dá um aplauso a Jesus aí. Está perturbando esse negócio, está perturbando, tá? Pô, isso é falta de mensagem, irmãos. Isso é falta, a maioria é falta de mensagem. De vez em quando, nem Deus é demais, poxa. Deus é a medida da nossa necessidade e acima dela. Mas Deus vinha passear com Adão na viração do dia. Deus não ficava perturbando Adão. O que você vai fazer? O que você vai comer agora? O que você vai fazer? Não, ele vinha de tarde e falava: Adão, faltou alguma coisa? Jesus mandava os discípulos: vai para lá. Poxa, tem que ter um pouco de paciência com respeito a isso, né? Outra coisa, discriminação com raça, cor e deficiência na igreja. As igrejas estão cansadas de saber que Deus, se eu sou pai, eu vou matricular um filho na escola. Por que eu ponho meu filho naquela escola? Eu falo como diretor do Colégio Batista, que eu sou uma unidade, 1000 alunos. O que o pai faz agora no mês de novembro, que é o mês de matrículas? Ele vai e quer ver as instalações. O que eu mostro? O que ele vê no colégio? Ele vê a qualificação dos professores. O que nós na igreja, você quer? Primeiro, ter surdos na igreja, para depois você ter alguém que vai fazer o curso de surdos? Ou você tem a pessoa que sabe trabalhar com surdos e diz: nossa igreja tem um ministério de surdos, pode convidar alguém e traz para cá. Em Belo Horizonte são 170 mil surdos, 10% da população ativa, 10% são surdos e mudos. A média do Brasil são 17 milhões, são 34 milhões de surdos e mudos. Olha aí, 10% da população a 15%. Quantas igrejas estão esperando converter um surdo para começar o ministério? Não, você tem que equipar. Você vai esperar o menino ter paralisia para depois você vacinar ele? Você vai esperar o seu carro estragar para depois você consertar? Não, é a prevenção. Você vai ter um ministério, um departamento lá para cuidar destas pessoas só depois? Não, então por isso que as pessoas saem da igreja. Sai da igreja porque não tem ministério com surdos. Não tem ministério porque não tem preparo. Outra coisa que faz as pessoas saírem da igreja: estacionamento. Dava para comprar a igreja e não preocupar com estacionamento. Há pouco tempo atrás dava. Uma igreja de um amigo meu perdeu as pessoas de melhor poder aquisitivo. Perdeu, literalmente, mais ou menos umas 50 pessoas, porque não tinha um lugar para parar o carro. Eu estou falando que você tem que se prevenir. Porque talvez você está fazendo uma campanha para comprar um lote, comprar uma igreja, que são 2 portas de aço. É melhor você comprar num lugar que está em desenvolvimento, onde você possa ter a opção de comprar o lote do lado. É uma palavra boa essa para você. Se você quer pessoas de melhor poder aquisitivo, você vai ter que pensar nisso. Você vai ter que pensar na questão do estacionamento. Nós temos lá uma média de 30 pessoas que olham os estacionamentos do lado de fora. Eles não são responsáveis, é só uma posição intimidatória. Com colete, tem 4 motos da igreja que rodam e ficam 5, 6 quarteirões em volta, só os motoqueiros da igreja, com o colete passando. Aí aumentou o número de membros da igreja. O estacionamento. Nós usávamos o estacionamento da igreja, agora
há 4 ou 5 meses atrás, durante 10 anos. O dono me procurou e falou: olha, pastor, o senhor quer comprar o terreno? Como o senhor está alugando, eu agora quero vender. Tenho certa idade, vi meus filhos discutindo por causa de dinheiro, então eu quero acertar isso e já acertar com eles. O senhor quer comprar? O meu preço é esse. Falei: não, está muito caro, está inflacionado aí, está super faturado isso, não dá, super valorizado. Ele falou assim: pastor, o senhor tem 30 dias, porque eu tenho uma construtora aqui com um contrato que paga o que eu estou falando. Então o terreno nós tivemos que comprar agora, como se fosse agora, 5 milhões. Ele me deu 60 dias para pagar 5 milhões. Tivemos que fazer uma campanha, até agora não recuperamos ainda do baque, do que teve. Pagamos o terreno, mas eu vi. Meu filho falou comigo: pai, não perde esse terreno que a geração futura vai xingar o senhor, vai amaldiçoar o senhor. Não perde esse terreno, compre, pague. E nós pagamos. E o terreno já duplicou de valor. É assim. Você talvez esteja aí sofrendo olha um lugar mais distante, mas que tem a opção de você comprar. Isso é um assunto seríssimo que as secretarias do meio ambiente, que os Estados Unidos, países do primeiro mundo, olha, você não adianta comprar só o terreno, tem que pensar. Essa igreja, meu amigo está sofrendo, falou: pastor Jorge, 50 pessoas, juízes, promotores, advogados, médicos, a elite da igreja, falou comigo: pastor, não tem jeito. Por quê? Há uma grande empresa de telefonia comprou o lote do lado, porque não tinha contrato do lote, ele tinha 4.000 metros de estacionamento, a empresa vendeu, comprou do proprietário herdeiro, sem falar nada com o pastor, porque tinha sido alugado só de boca o terreno. Então isso é uma boa palavra para você, é uma boa palavra você pensar no estacionamento da igreja. Outra coisa muito séria, seríssima, é o departamento infantil das igrejas. Irmãos, o que eu recebo, que nós recebemos de membros de outras igrejas, porque essa questão do pai, da mãe, do pai irem a uma igreja, ela conta muito quando o filho é pequeno. Vamos para a igreja, vamos. Depois que o filho vai crescendo, ele vai começando a dar direções para os pais. E ele quer ir a uma igreja ou não quer ir. E aí começa aquela luta. As crianças estão sendo ponto de decisão para os pais saírem de uma igreja ou irem para uma igreja. É ponto, condição sine qua non, é coisa básica. Eu fui a uma grande igreja, um templo para 5.000 pessoas, e o pastor me mostrando o templo lindo, poltronas, cadeiras, lindo templo, maravilhoso. Ele falando os milhões que ele gastou, eu fiz uma pergunta para ele. Eu disse: pastor, e o departamento infantil da igreja? E as crianças da igreja, onde elas vão ficar? Ele falou assim: isso eu vou pensar depois. Falei: pastor, você está invertendo as questões. O principal você está deixando de uma forma secundária, para ser o secundário. Investe, capricha. Aí consegui, como eu ia pregar 2 dias naquela igreja, consegui passar para ele. O que a Bíblia diz sobre criança? Que antes uma menina de 10 anos, ela era uma menina raquítica. Hoje uma garota de 10 anos, ela é uma moça. Um menino de 5 anos, ele não sabia nada. Hoje o menino de 5 anos monta e desmonta o computador, sabe mais do que nós. Sabe tudo, o menino sabe tudo, celular. Ele sabe o que é câmera, o que é gravar, sabe rádio, sabe tudo. Eu só sei ligar e receber ligação. Mas os meninos já mexem com tudo. Então as crianças de 5 anos hoje sabem. E tem sala que põe as piores professoras, as irmãs mais feias, o pior guaraná, o pior biscoito, a pior sala, ventilador do ruim, os berços que o irmão doou, já sem as grades, todos os colchões sujos, fedorentos, que já receberam mais de 5.000 xixis, tudo quebrado, o berçário sujo, bebedouro sujo, filtro sujo, nada para as crianças, não tem um banheirinho para as crianças,
um mesmo vaso sanitário que um adulto, até com doença venérea, vai lá, faz o xixi ali, lambuza tudo, vem o menininho, passa ali alguém, a mãe passa alguma coisa, para o mesmo menininho sentar, de 2 aninhos, 3 aninhos, a menininha, com seus órgãos genitais expostos, pega uma coceira, pega um problema ali dentro da igreja. Aí, irmão, nós temos que pensar no departamento infantil. Tem que pensar, você vai ter que pensar. Por que que as pessoas saem da igreja? Porque não tem departamento infantil. Porque não tem classe para as crianças. Porque não tem um pastor para as crianças. Porque não tem um ministério para crianças. Porque não tem ninguém para ir no aniversário da criança. Aí aparece lá decoração de bruxa, Batman, Homem-Aranha. Porque a igreja não tem um serviço para oferecer. Um serviço com Davi, um serviço com um profeta de Deus. A igreja não oferece, aí a outra igreja oferece. Aí essa pessoa vai para outra igreja. Não é porque ela é má, não é porque ela é rebelde, porque tudo nosso agora, pastores, é pensar que é rebelião. Não, é questão de opção também. Você tem que fazer uma análise. Você não vai matricular o seu filho, é rebelião, você viu uma outra escola melhor, que trabalha melhor, que investe mais, os professores mais preparados. Você está cuidando da sua filha, cuidando do seu filho. Tem igreja que não tem adolescentes, tem igreja que tem reunião de mocidade uma vez por mês, irmãos. O que é que os jovens estão fazendo nos outros 3 sábados? Passeando, andando para lá e para cá. Eu ficava sem saber o que fazer, não podia ir na festa de incrédulos, não podia ir no baile, não tinha nada. Aí lá de sábado, onde você ia? Onde você vai? Não sei, vou andar por aí. Saí chutando latinha. O que que a mocidade está fazendo nos sábados? Olha, o casamento, casa mais cedo, 5 horas da tarde. Casamento de manhã. Só país atrasado que tem casamento 8 horas da noite, irmãos. A noiva fica ali o dia inteiro se maquiando, normalmente homossexual maquiando ela, todo cheio de delicadinho, para fazer outras fotos, não sei o que, perturbando a noiva. O rapaz montando móveis, comeu uma coxinha, um quibe, está fraco. Aí começa o casamento, o pastor, no sermão, o pastor fala 2 horas. A noiva está ali em pé, toda esticada, toda cheia de equipamentos, massa no rosto. O filmador preocupado com a filmagem, jogando aquela luz quente nela. Pastor ali, ainda tem atraso, padrinho, espera não sei quem chegar. 10 horas acaba o casamento. Quando acaba, aí fica a noiva em pé lá, todo mundo aquela fila, ela com cãibra, o rapaz fraco, nem sabe o que os outros estão falando. Aí tem que esperar alguém partir a gravata, para juntar tudo, dá R$313. A gravata, olha aí. Aí vai o noivo para a primeira noite. Chega lá aquela água. Aí a menina vai, toma um banho, põe a camisola, vem o cara pula igual um leão e deita igual um gatinho. Deixa a mocidade reunir no sábado na igreja. Deixa a mocidade, está no meu livro 7 talhas vazias. Eu falo sobre isso, Jesus naquele casamento. Pode ir lá e comprar esse livro, são bons. Muito legal isso aí, eu falo sobre essa primeira noite. Muito bom isso para você até pregar. Então tem igreja que cancela a reunião da mocidade por causa de um casamento. Decreta e as pessoas se adaptam. Casamento na igreja que eu sou pastor, fez um salão para casamento. Onde é? Sábado às 10 da manhã, sábado às 17 horas, sábado às 19 horas, nesse salão. Ah, eu quero casar. Não, é nesse horário, porque a mocidade é prioridade. Tem 4.000 jovens. Pastor Lucinho botando para quebrar coisas. Eu vou soltar 4.000 jovens, que na verdade não são o futuro da igreja, são o presente de Deus para a igreja. Jovens, vocês são fortes e vocês já venceram o maligno, porque a palavra de Deus está dentro de vocês. Olha aí, eu tenho que pegar esse sábado. Esse jovem ficou 5 dias na universidade. Agora adianta você ouvir eu pregar aqui? Adianta nós ouvirmos tantas coisas lindas e não pôr em prática? Adianta o nosso ouvido ser uma manilha? Você sair daqui, chegar na sua igreja e continuar a mesma coisa? Não ir lá no departamento infantil, não olhar a mocidade, não olhar os adolescentes. Olha, o meu pastor de adolescentes está aqui, o Léo.
Ele era gerente do Unibanco. Nível superior. Olha, você vai, quanto você ganha lá? Ganha tanto, sai daí. Pode vir para a igreja. E ele e a esposa. Quanto você ganhava lá? Tanto. Você tem casa própria? Não tem. Então procura. Você tem carro? Não tem. Então compra um carro. É isso aí que eu estou aprendendo, todos os dias. Eu aprendi ontem, em congresso. Aprendi ouvindo aqui, porque senão ficaria com a mente restrita, tacanha. A primeira vez que o pastor Silas foi pregar em Belo Horizonte, há quase 15 anos atrás, ele ficou na minha casa. Hoje eu sei que, por melhor que seja a casa, é melhor o pastor ficar num hotel, pois. Ele ficou lá em casa. Nós ficamos juntos, foi legal, início de uma amizade. Mas, por mais que na nossa casa fosse legal, hoje a gente, é num congresso que você vai aprendendo, você vai crescendo. Então Deus abriu a mente dele para proporcionar uma oportunidade como essa. Por que que as pessoas saem da igreja? Por causa disso. Porque não tem uma classe preparada. A Bíblia diz que Deus, todos os dias, Deus ia acrescentando à igreja os que iam sendo salvos. Quem que acrescentava? Deus. Agora a Bíblia diz: alarga o espaço da tua tenda. Quem vai encher? Agora Deus vai alargar o espaço da tenda? Isso é função minha e sua. Prepara um ambiente primeiro. Não precisa ter uma ovelha. Você não precisa ter um dentista na igreja para você ter um gabinete dentário. Não precisa ter. Você não precisa ter uma pessoa precisando de tratamento psicológico. Eu tenho 10 psicólogas na igreja e psicólogos que atendem. Eu aluguei uma casa chamada Casa da Família. Essa casa, hoje, os nossos membros estão indo em psicólogos. É terapia de casais, é atendimento, etc. Aí, colocamos lá nutricionista, fonoaudiólogo, pastor, dando atendimento, psicólogos. Resultado, todos os meses, eu batizo. Eu não sou eu quem realiza o batismo, mas todos os meses, nós batizamos uma média de 100 a 150 pessoas. Pastor Silas, como psicólogo você sabe disso. As pessoas estão doentes aqui, ó, na cabeça. Muitas vezes elas não vão à igreja, mas lá na casa da família, com atendimento psicológico, elas vão. Talvez você tenha uma grande psicóloga na igreja, você nunca fez nada por ela. Talvez você nem saiba que os Alcoólicos Anônimos foi uma instituição fundada por um pastor. Talvez você nunca leu isso. Está na mão de incrédulo. Talvez você não saiba nada, não vê a história da igreja. Aliança Bíblica Universitária, MPC, ABU, tudo isso aí são coisas de evangélicos, homens americanos que fundaram. E hoje estão nas mãos de incrédulos. Pessoas aí que não tem nada a ver com o evangelho, estão dirigindo coisas e ideias. Quem falou que a nossa igreja, que você não pode ter uma reunião de alcoólicos anônimos? Não, no estatuto não pode ter religião, mas pode ter Deus. Aí você cede uma sala. Então, nós temos que conquistar esses espaços, porque senão alguém está crescendo. Do seu lado, você ganha a pessoa e o outro está... Um jogou a semente e o outro está comendo os frutos. É legal isso? É. Para quem também não quer aprender. Outra coisa para nós, já encerrando, escola bíblica dominical. Tudo que eu aprendi, a base da minha vida, foi na escola bíblica dominical. O seminário foi um acessório para mim. Eu aprendi na escola bíblica dominical. Domingo de manhã, me parece que Deus tem um compromisso com isso. Eu acredito que tem. O domingo de manhã. Domingo de manhã, escola bíblica dominical. Já era condição básica, levantar e ir para a escola. Com o advento das comunidades, cancelaram os cultos domingo de manhã. Mais um ataque do inimigo, cancelar os cultos nas igrejas. Igrejas fechadas. Tá? E aí o inimigo vem. Uma reunião, por melhor que ela seja na casa de alguém, jamais ela vai substituir a igreja. Então a igreja está aberta e quem quiser reúne em grupos em casa. Mas a igreja tem que ficar aberta. A porta da igreja tem que ficar aberta de segunda a sexta. Não é você dirigir todas as reuniões. Não é você dirigir. É você pedir a Deus, rogar ao Senhor da Seara para Ele mandar obreiros. Mas a igreja não pode ficar de porta fechada. Porque a doença, ela não escolhe hora. As dores das vidas e das pessoas, elas não escolhem o tempo. A igreja tem que estar aberta.
Pode ter lá uma pessoa, pode ter duas, pode ter um diácono para orar por alguém, mas a igreja tem que ficar aberta. Tem igreja que só fica fechada. As comunidades começaram isso. Aliás, eu até falei isso com alguns líderes, Robson, César. Falei, olha, vocês estão fechando a igreja, tirando o valor da escola dominical. Pergunta agora, eles começaram a perceber isso, voltaram a ter escola dominical. É preciso ter escola dominical. É preciso domingo de manhã, porque ele não vai para a escola dominical e fica assistindo Fórmula 1. Fica em casa vendo futebol, porque a televisão está aí com os seus atrativos. Clube. Aí à tarde chega cansado na igreja. Reveja essa questão de escola dominical. Classe de noivos. Gente. Preparação de noivos. Casados para sempre. À disposição. Tivemos agora na igreja do pastor Charles, foi um grande congresso lá. Olha, Crau, estudo sobre crianças. Esses grupos não estão indo para sugar membros da sua igreja, não. Eu sei porque eu falo. Eu tenho o Gessé, que é o coordenador nacional de Casados para Sempre, é membro da minha igreja. É muito sério o trabalho. Tá? Mulher única, outro ministério, que é tratamento de mulheres dentro tem homens de Deus, que estão estabelecendo ministérios maravilhosos aí, de recuperação de pessoas. E nós, muitas vezes, não estamos desfrutando disso. Gideões, indo nos colégios, distribuindo novos testamentos. Eu tenho na igreja vários grupos de gideões, homens, profissionais liberais que vão, levam nas penitenciárias novos testamentos. Está lá um pastor com eles, anotando o nome, orando por eles. Então essa questão da escola dominical. Noivos, pastor não tem que pregar para os noivos no dia do casamento. Nós tínhamos problemas seríssimos com casamentos, muitos problemas. Aí implantamos na igreja o curso de noivos. Foi de um valor fora do normal. Nós tivemos mais de 90% dos casos solucionados. Mais de 90% dos casos solucionados antes do casamento. Porque os noivos ficam 3 meses, não fazemos um casamento mais de quem não faz o curso de noivos. Colocamos regras. 99%. Quem descansou fui eu. Eu passei a ficar aliviado. Eu não vou falar mais, porque o tempo já está. Mas Satanás, ele está querendo tirar pessoas da sua igreja. Essas coisas que eu falei aqui, elas poderão ser úteis para você. Poderão te ajudar a ter uma visão de que pessoas não precisam sair da sua igreja. Conversei com uma família um dia desse, foi muito sério. Família linda, maravilhosa. Eles dizendo, pastor, nós estamos saímos de tal igreja, porque lá não tem escola dominical. Eu tive o desejo de ligar para o pastor, liguei para ele, falei, pastor. Ele falou, pastor Jorge, não vem ninguém. Eu falei, então você está abrindo mão da sua família? Se eles querem. Olha o comodismo. Sabe por que muitos não vão para a escola dominical? Porque não tem um estudo da palavra. Como que Deus vai pôr? Organiza um departamento de homens na igreja e você vai ver que os homens começarão a se converter. Organiza um departamento de mulheres e você vai ver se Deus não coloca lá mulheres. Organiza um departamento infantil, capricha, põe um forro lá de PVC, salinhas lindas, bonitas, vai lá e compra. Você vai ver se Deus não vai encher de crianças. Comece a chamar as crianças no altar, ou antes da mensagem, ou depois no final do culto, para elas cantarem. Comece a dar honra às crianças. Compre uma camiseta para as professoras do departamento infantil, R$10, escrito Escola Bíblica Dominical. Faz um estudo padronizado. Se não tem salas, faz uma classe única, mas com estudo de 9 da manhã às 10, 1 hora de estudo, e depois um culto abençoado, com louvor abençoado, com hinos, como o pastor diz. Não é só corinho, não é só coisinha superficial. Faz da sua igreja algo estrutural. Você pode linkar na igreja Getsemane. Tem uma mulher que estabeleceu lá na igreja princípios que regem a igreja. Na última reunião do CIMEB, em Belo Horizonte, foi feito um workshop à tarde para pessoas que queriam organizar a igreja, a tesouraria da igreja. A irmã, uma médica, o marido dela médico, cardiologista, eles fizeram isso. Sabe o que aconteceu? Mais de 100 líderes do Brasil ligaram para ela, e ela está dando assessoria para eles. E a última coisa que eu quero falar antes de nós orarmos ao Senhor, é o que está em
João capítulo 10. João capítulo 10. E aí nós vamos orar. Nós viemos aqui para crescer, não é isso? João 10. Pastor, não deixe você ter somente o título de pastor. Não dá. Não negocie a sua igreja. Eu não negocio. Se for preciso, eu perco a amizade. Mas eu não negocio o rebanho de Deus. É o que o pastor tem dito aqui. É muito sério isso. Eu não negocio. Eu não gosto que pessoas vão lá e pregam a palavra e no terceiro dia levam a oferta. Eu não consigo. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer isso por causa desse texto aqui. Olha. Em verdade eu vos digo, que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas, e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que é que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão não vem, senão para roubar, para matar e destruir. Porém eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, eu tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e um dia haverá um só rebanho e um só pastor. E Jesus deixa ilustrando para nós aqui pastores, evangelistas, mestres, professores e doutores. Ele deixa que uma ovelha sumiu. Uma ovelha foi embora. Quando ele foi contar, tinham lá as 99 e faltou uma ovelha. Ele deixou as ovelhas no aprisco e foi buscar uma ovelha. Como que ele encontrou essa ovelha? Tremendo, gemendo de frio. O que ele fez? Sarou suas feridas, colocou em seus ombros e ao redil voltou. Por que Jesus se preocupa com... Ele contou essas ilustrações. Uma ovelha que se desviou, uma dracma perdida, não desprezar as pequenas coisas. Por que Jesus sempre falava isso? A oferta da viúva pobre. É porque, por onde saiu uma ovelha, podem estar saindo todas as outras. E as grandes conquistas começam com a valorização de pequenas ofertas, pequenas coisas. A minha oração por você é: você não precisa deixar as pessoas saírem da sua igreja. Deus pode te dar uma estratégia. O primeiro Eslavec, estava hoje orando pela manhã, dizendo: Deus, o que eu posso falar para eles que pode ajudá-los? E Deus me pôs isso no coração. Feche seus olhos um minuto. Sabe quando você